Fala, meus queridos! Muito boa noite! Professor Andrei aqui na área. Estamos aqui na nossa última aula do primeiro semestre. Já no clima, já no cheirinho de férias, né? E retornarmos aí para o segundo semestre, lá no iniciozinho de agosto. E para a gente finalizar esse primeiro semestre, nós vamos aqui recapitular, vamos falar sobre equação da circunferência. Beleza? Bora para cima. Olha aí. Equação da circunferência. Gente, toda vez que a gente vai falar assim de uma equação, de uma função, ou do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, uma equação da circunferência, nós temos que ter o formato. Como é que é o formato da equação da circunferência? Então, nós temos aqui, ó, considere no plano cartesiano, eu tenho essa circunferência de centro C, que é essa coordenada AB, e o raio R, que é um ponto qualquer da circunferência, que é esse ponto XY, como mostra a figura. Bora observar aqui, ó. Nós temos aqui o centro e nós temos aqui esse ponto. E aqui o raio, logicamente, é a distância desse centro até esse ponto P. Aí, observa que a gente forma aí um triângulo retângulo, né? Que é com o centro e esse ponto. E nós temos como fazer o quê? O raio da circunferência é a hipotenusa desse triângulo. E usando o teorema de Pitágoras, onde é que nós podemos chegar? Que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, né? Aí, nós vamos montar a equação da circunferência. Os dois catetos estão aqui, que é y menos b e x menos a, e o raio, que é a hipotenusa. Aí fica como? Pelo teorema de Pitágoras, fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Gente, isso aqui a gente chama equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. Aí, bora começar a fazer aqui umas questõezinhas aqui, ó. Ele quer, eu vou até voltar aqui para vocês, o que é? Gente, esse A e esse B é quem? É as coordenadas do centro da circunferência. E esse R, quem é? É o raio. Beleza? Aí, nós temos o quê? Ele me deu o centro, na verdade, e ele me deu o raio. Então, um exemplo aqui bem simples. Ele me deu os dois aí. Bora só montar agora a equação reduzida. Fica. Lembrando, é quem? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a r ao quadrado. O A e o B, quem é? É o centro da... Meu amigo Gabriel, é o centro da circunferência. Que fica x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 9. Por que 9? Porque o raio é 3. Então, esse é o formato da equação reduzida da circunferência. Beleza? Nosso primeiro exemplozinho aí. Bora lá. Segundo. Nessa questão, o que é que nós vamos fazer aqui nesse exemplo? Segundo exemplo. Nós temos essa equação. Ela está no formato de quê? Está no formato da equação reduzida. E ele está perguntando quem?
quem é o centro e o raio dessa circunferência. Como é que nós vamos fazer? Observa aqui, ó. Nós vamos resolver pelo formato da equação reduzida. Olha aqui. Vamos comparar, na verdade, né? Tu tem x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Olha aí. Tu tem x mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Como é que é o formato aí, ó? Menos a igual a 3. Com isso, o a igual a menos 3. Outra. Menos b igual a menos 4. B igual a 4. Já temos quem aí? As coordenadas do centro. E quem vai ser o raio? R ao quadrado é igual a 25. Com isso, o raio é igual a 5. Então, encontramos as coordenadas do centro e também encontramos o raio. Beleza? Olha aí, menos 3 e 4. E o raio igual a 5. Olha aí. Exemplo 3. Escreva a equação reduzida da reta. O que é que nós temos aí? Ele me deu o centro. E ele me deu o raio. Gabriel. E vamos escrever a equação reduzida. Como é que é o formato? Bora lá. Nós temos x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Aí fica x menos a. Menos 3 com menos daqui, fica mais. Fica x mais 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado é igual a 25. Por quê? Porque é 5 ao quadrado, que é igual a 25. Beleza? Então, escrevi a equação reduzida. A gente chama essa aqui a equação reduzida da circunferência. Agora, vamos para a equação geral. Como é que a gente chega na equação geral da circunferência? Primeiro, nós iremos desenvolver esses dois produtos notáveis. Olha aí, Gabriel, muito bem. O x menos a ao quadrado mais o y menos b ao quadrado. Nós vamos desenvolver esses dois produtos notáveis. Como assim, professor, o produto notável? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando tu vai desenvolvendo, o que é que tu vai chegando aqui, ó? Tu fica x2 menos 2ax mais a2. y2 menos 2by mais b2. Agora eu vou só organizar. Que fica x2 mais y2, menos 2ax menos 2by, a2 mais b2 menos r2 igual a 0. Esse é o formato da equação geral da circunferência. A gente sai da reduzida, a gente chega na geral. Beleza? Bora para cima. Olha aí. Ele me deu o quê? Escreva a equação geral da circunferência ele tem o centro igual a quanto? Centro é menos 1 e 2, e o raio é igual a raiz quadrada de 3. E agora vamos montar a equação geral. Vamos sair da reduzida para a gente ir para a geral, né? Beleza?
Aí, como é que fica? Tu tem, bora botar aqui na reduzida. Tu tem o C menos 1. Vai ficar assim, ó. X. Esse menos com esse menos vai virar mais. Vai ficar x mais 1 ao quadrado. Mais y menos 2 ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado. Esse é o formato da equação reduzida. Agora nós vamos desenvolver esses dois produtos notáveis e vamos chegar na equação geral. Aí fica quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvi o primeiro produto notável. O outro fica mais y2 menos 4y mais 4 é igual a 3. Por que 3, professor? Porque raiz de 3 ao quadrado dá 3. Bora organizar todo mundo do jeito formado da equação geral. x2 mais y2 mais 2x menos 4y. Aí fica 1 mais 4, 5. Passo 3 para o primeiro membro. 5 menos 3 dá 2. Aí mais 2 igual a 0. Então, esse é o formato da equação geral da circunferência. Nós vamos também resolver aqui umas questões onde ele dá a equação geral e, pelo formato da equação geral, tem como a gente descobrir quem? O centro e o raio da circunferência. Próximo, olha aqui, exatamente o que eu estava falando aqui. Nós temos aqui a equação e ela está no formato de quê? Formato da equação geral. E nós vamos encontrar quem? As coordenadas do centro e o raio da circunferência. Professor, mas qual é o formato da equação geral? Olha aqui o formato da equação geral. A dica que eu vou falar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos 2a, né? Que está multiplicando x. Quem está multiplicando x aqui é o menos 6. Aí tu pega menos 2a igual a menos 6. O a é igual a 3. O outro. Quem está multiplicando isso aqui, ó, menos 2b. Quem está multiplicando ele aqui é o 8. Então, nós vamos só igualar. Fica menos 2b igual a 8. O b é igual a menos 4. Então, já encontramos as coordenadas do centro. Agora, professor, como é que eu vou descobrir agora o raio? Tu vai pegar essa parte final que está aqui, A2 mais B2 menos R2, iguala a esse cara que está aqui sozinho. Professor, e se por acaso em algum não tiver nenhum número, tiver sem nada lá, tu iguala a 0. Então, nós vamos pegar A2 mais B2 menos R2, eu vou igualar isso aqui a 5. Professor, mas quem é o A e o B? Nós acabamos de descobrir, que são as coordenadas do centro. Aí fica 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, menos R2, nós estamos atrás dele, isso aqui é igual a 5. Aí fica 9 mais 16, vou trazer o 5 para cá,
menos 5 é igual a R ao quadrado. 16 mais 9 dá 25. 25 menos 5 é 20. Aí 20 é igual a R ao quadrado. O raio é a raiz quadrada de 20, que é 2 raiz de 2. 2 raiz de 5, porque 20 é 4 vezes 5. Não é isso, Gabriel? Então, quem é as coordenadas do centro? Bora botar aqui, organizar. As coordenadas do centro é o 3 e o menos 4. E o raio é igual a 2 raiz de 5. Não é isso? 3 e menos 4. E o raio, 2 raiz de 5. Gente, e a maioria das questões, quando te dá uma equação geral, tu resolve nesse estilo aqui. Assim como da equação reduzida também. Bora lá. Olha aí, eu tenho uma que está no formato da equação geral e ele quer saber o valor do raio. 2 minutinhos na tela aí para vocês tentarem resolver a primeira questão. Bora lá. Como já viu, o Gabriel está encontrando ali, né? Então, vamos fazer do jeito que a gente fez aqui no exemplo aqui anterior. Quem está multiplicando o x aqui, quem é? É o menos 4. A gente faz, ó, menos 2a igual a menos 4. E o a, ele é igual a 2. Aí encontramos quem? Coordenadazinha do centro. Vou pegar o outro aqui, ó, que é o menos 8. Não é isso, Gabriel? Aí fica menos 2b é igual a menos 8. O b é igual a 4. Dividindo aí. Agora, aquele 19 aqui é o segredo. O A2 mais B2 menos R2, nós vamos igualar isso ali a 19. Não é igual a zero. Só seria igual a zero se não tivesse nenhum número ali. Aí fica 2 ao quadrado
mais 4 ao quadrado menos R2 é igual a 19. Aí fica 4 mais 16 menos 19, trazendo para o primeiro membro, é igual a R ao quadrado. Aí fica 20 menos 19, que é 1. O R é a raiz quadrada de 1. O R é igual a 1. Com certeza aí é a letra A. Ele quer saber só o valorzinho do raio. Letra A. Questão 2. Determine a equação da circunferência que possui centro em C, 3 e 6, e o raio é 4. Quando fala equação da circunferência, vamos falar aqui no formato da equação reduzida, que é o formato dela, como é? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Aí fica X menos 3 ao quadrado mais Y menos 6 ao quadrado é igual a 16. Por que 16? Porque 4 ao quadrado dá 16. Então, esse é o formato da equação reduzida. Se na questão perguntasse a equação geral, aí a gente tinha que desenvolver esses dois produtos notáveis para a gente poder chegar na equação geral. Questão 3. Olha aí a questão 3. O centro de uma circunferência é determinado pelo ponto médio. Olha aqui, ó, o centro, ele é determinado pelo ponto médio do segmento PQ. Considerando que o raio dessa circunferência é 7, determine sua equação. Bora lá, 2 minutinhos para vocês resolverem a questão 3.
Então, gente, aqui é uma questão um pouco mais interessante. Primeiro, ele diz que o centro é o ponto médio desse segmento. Professor, mas não me lembro mais como é que calcula ponto médio. Gente, ponto médio é a coisa mais fácil do mundo. É a média. Média aritmética dos pontos. Cabe no meio. Então, vamos lá. Eu tenho esse segmento PQ. Como é que eu vou encontrar as coordenadas do centro da circunferência? Você vai pegar a média dos x, né? E a média dos y, Gabriel. E a média a gente tem que somar, não é subtrair. Fica 4 mais 2 sobre 2. Pegando aqui, lembrando, aqui é o x e aqui é o y. Aqui é o x e aqui é o y. A soma do x divide por 2. Agora eu vou somar os y. 6 mais 10 e vou dividir por 2. Isso vai me dizer as coordenadas do ponto médio. 6 dividido por 2 dá 3. Então, é o ponto 3. 16 dividido por 2 dá 8. Nós temos as coordenadas aí do centro, que é 3 e 8. E ele me deu o raio na questão. Ele disse que o raio é igual a 7. Agora vamos montar a nossa equação da circunferência. Fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí fica x menos 3 ao quadrado mais y menos 8 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. Vou botar logo 49 aqui, que é 7 ao quadrado. Pode também deixar em forma de potência, né? 7 ao quadrado. Então, terceira questão, esse é o formato da equação reduzida da circunferência. Bora para a questão 4. Olha aí, essa aqui é interessante também. Determine a equação da circunferência, onde o centro é no ponto 2 e 1 e que ela passa por esse ponto A. Esse ponto A é 1 e 1. Então, é como se tivesse assim, ó, tu tem uma circunferência, tu tem aqui o centro dela, que é o ponto 2 e 1, e tu tem esse ponto A, que é o ponto 1 e 1. Beleza? Nós já temos as coordenadas do centro. Agora, nós temos que ir atrás de quem? Do raio. Gente, e o raio é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. Que é aqui quem é? É o nosso raio. E para a gente descobrir o raio, nós temos que relembrar o quê? A distância entre dois pontos, que a gente já comentou com vocês também. Eu vou calcular a distância do ponto C até o ponto A, que é quem? A formulazinha. Distância entre dois pontos. Fica XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz quadrada. XA menos XB, XB menos XA, tanto faz, né? Agora,
a distância do C até o ponto A, como é que fica? Bora lá. 1 menos 2 ao quadrado. Bora botar 1 menos 2 ao quadrado. Mais 1 menos 1 ao quadrado. 1 menos 1 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Bora lá. Aí fica. Isso nós estamos contando só o raio aqui, viu? Fica menos 1 ao quadrado, que dá 1. Mas aqui dá 0. 0 elevado a 2 é 0. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, o nosso raio, né? O nosso raio, ele é igual a 1. Agora vamos lá vamos montar a nossa equação da circunferência. Lembrando, né? Fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. 1 elevado a 2 dá 1. Esse é o formato da equação da circunferência. Se na questão perguntasse a equação geral, como é que seria a equação geral? A gente ia desenvolver esses dois produtos notáveis. Beleza? Olha aí. Tá aqui, né? Eu tenho essa equação da circunferência, que ela está no formato da equação geral. E eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem. Ele quer saber quem? O centro e o raio da circunferência. Ele quer saber o centro e o raio, né, Gabriel? Como já está desenvolvendo aí. Vamos naquela estratégia, que é o formato dela. Quem está multiplicando o x aqui, quem é? É o 8. Professor, como é o formato da equação geral da circunferência? Para quem esqueceu, tá aqui, ó, fica
x2 mais y2 menos 2ax menos 2by mais A2 mais B2 menos R2 igual a 0. Então, quem está multiplicando aqui o x é o 8. E quem está multiplicando aqui o x é quem? O menos 2a. Então, pega igual. Menos 2a igual a 8. O a é igual a menos 4. Agora, quem está multiplicando o y é o menos 2b. E eu igualo isso aqui a menos 2. Aí fica menos 2b igual a menos 2. O b é igual a 1. Beleza? Agora, vou lá para o restante ali da minha equação da circunferência. Vou substituir os valores agora. Fica menos 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos R2 igual a esse númerozinho aqui, ó, que no caso aqui é o 1. Então, eu vou igualar isso aqui a 1. Isso, Gabriel. Aí fica 16 mais 1 menos 1, trazendo para o primeiro membro. Isso aqui é igual a R2. Aí cancela, né? Que dá 0 aqui. O R é a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, quem é as coordenadas do centro? É o menos 4 e 1, e o raio é igual a 4. Então, essa é as coordenadas do centro, e o meu raio é igual a 4. Questão 7. Olha aí, questão boa. Ele quer saber a distância do centro da circunferência até esse ponto 3 e 4. Olha, essa parte de equação da circunferência é muito boa. Muito massa mesmo. Muito trivial, né? É que nem função afim, função do segundo grau, questões muito boas. Então, nessa questão, nós temos que encontrar primeiro o centro da circunferência. Do mesmo jeito que a gente fez na questão aqui anterior. São até bem parecidas as questões. Nós temos aqui o menos 4. Aí eu vou pegar, ó, menos 2a igualar a menos 4. Com isso, o a ele é igual a 2. Aí eu vou pegar o menos 2b e vou igualar a menos 8. Com isso, o b é igual a 4. E agora, nós vamos calcular a distância do centro, que é o ponto 2 e 4, até esse ponto que é 3 e 4. Nós vamos usar a formulazinha, que é qual? A distância entre dois pontos. Aí fica. Essa distância vai ficar, ó, 3 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 4 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Então, a distância vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao
quadrado. Não é isso? 1 elevado a 2 dá 1. 0 ao quadrado é 0. Vai ficar raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, é a distância do centro até esse ponto. Então, com certeza que é a letra A. Beleza? Que os alunos... era só encontrar o raio. Não, ele não disse se esse ponto pertence à circunferência, não, né? Só quer saber do centro até um ponto qualquer aí, que é esse ponto 3 e 4. Beleza? Então, meus queridos, nós falamos muito sobre a equação da circunferência. Daqui a pouquinho nós iremos dar continuidade, né? Resolvendo mais questões sobre equações da circunferência. Até daqui a pouco.